Então pessoal, esse é o vídeo de melhores momentos na quinta etapa do campeonato National Light da F1BC na pista de Laguna Seca. Os carros da equipe Van Holland que estão na pista são Alberes, carro número 87, que está com 0 kg de lastro, marcando então a pole na sessão de qualificação e larga então na primeira posição. Largando na quarta posição temos o piloto Jones, carro número 74, que após vencer as duas últimas etapas, vem para a pista com 40 kg de lastro. Na sexta posição, carro número 42 com 0 kg de lastro, temos o piloto Ravascos, famigerado eu. Com todos os 18 pilotos alinhados no grid de largada, vamos então acompanhar o início da prova. É dada a largada então e os primeiros colocados largam praticamente ao mesmo tempo. Alberes consegue abrir uma certa distância para o segundo colocado, já praticamente garante a primeira posição. Jones vai tentar colocar de lado com o terceiro colocado, após alguns toques, acaba conseguindo a ultrapassagem. E eu, Ravascos, que larguei na sexta posição, consigo manter a colocação, porém com alguns danos após alguns toques. Mas vamos acompanhar de perto então a largada dos três pilotos. Agora então, acompanhando a largada na câmera interna do carro do Alberes. Tracionou muito bem. Como eu já disse, abriu uma distância para o segundo colocado. E então conseguiu efetuar uma boa tangência na primeira curva, o que fez com que ele abrisse ainda mais distância para o segundo colocado. Agora então a largada sob o ponto de vista do piloto Jones, que largou da quarta posição. Tracionou muito bem, porém o terceiro colocado, Ricardo Rick, consegue se manter à frente. Jones vai adquirindo certa velocidade e então tenta o mergulho por dentro da curva 1. Ricardo Rick acaba se atrapalhando com os outros pilotos e então o Jones consegue a posição. Agora então na câmera interna do meu carro acompanhando a minha largada, vamos lá. Tracionei bem, o que me garantiu ficar lado a lado com o quinto colocado, e agora no vácuo do piloto Jones, meu companheiro de equipe, eu acabo conseguindo mergulhar um pouco para cima da primeira curva. Porém, muitos pilotos tiveram muitos toques, o que me fez reduzir muita velocidade, e ainda um piloto roda na minha frente, acabo tendo algumas batidas com ele, mas apenas danos superficiais, nenhum dano mais extremo, volante alinhado, carro íntegro. Ainda na primeira volta, na subida que antecede o saca-rolha, um piloto acaba rodando na minha frente e assim eu ultrapasso e fico em quinto lugar. Por muito azar, na abertura da segunda volta, na curva 1, o sexto colocado acaba se aproximando demais de mim na frenagem, acaba enchendo minha traseira, eu rodo e demoro muito tempo para retornar para a pista, perdendo assim várias posições. Não havia o que eu pudesse ter feito. A distância entre o sexto colocado e o meu carro nem era tão pequena, tinha bastante espaço, então eu realmente não entendi o que acabou acontecendo. Como eu já disse, eu demorei bastante tempo para retornar para a pista, o que fez com que eu perdesse muitas posições, porque meu carro chegou a parar, e para sair dessa caixa de areia com o carro parado é realmente muito difícil. Eu tive que ir controlando na embreagem até chegar na pista realmente. Quando voltei para a pista, acabei ficando na 13ª posição, perdendo 8 posições nesse incidente. Felizmente, antes mesmo de eu terminar a segunda volta, eu acabei conseguindo recuperar 3 posições. Não realmente ultrapassando, mas outras pessoas acabaram errando. Felizmente não foi só eu que me dei mal. Laguna Seca é uma pista muito complicada para um carro como o Stock Car, então já era esperado que ia acontecer muito esse tipo de coisa. Até mesmo na transmissão oficial o pessoal estava apostando para ver quem ia acertar a quantidade de carros que iriam terminar a corrida. Agora voltando a comentar sobre o Jones, na abertura da terceira volta, na curva 1, ele acaba se aproximando do segundo colocado e tentando uma ultrapassagem. Acaba colocando de lado, mas não consegue completar a manobra. Ainda na terceira volta, acabou sendo a minha vez de cometer um erro por conta própria. Eu acabei escorregando
mas consegui segurar o carro, acabei nem perdendo tanto tempo. Logo no início da quarta volta, enquanto o 11º colocado começa a ficar cada vez maior no meu retrovisor, um retardatário sai dos boxes e acaba bem na minha frente. Ele abre para mim e para o 11º colocado passar, sem nenhum problema. Chegando então na reta principal, eu utilizei o push para tentar abrir uma maior distância com relação ao 11º colocado. Nessa volta deu certo. Mas na volta 6, quem vai ter o direito de usar o push vai ser ele. Quando chegou na volta 6, ele usou o push e veio se aproximando cada vez mais. Inicialmente não conseguiu colocar de lado, mas por medo de que ele enchesse minha traseira da mesma maneira que aquele cara fez no início da corrida, eu deixei para frear um pouco mais tarde e também aliviei um pouco o pé do freio. Então na segunda perna da curva, ele conseguiu colocar de lado, mas ainda assim não conseguiu completar a ultrapassagem. Ele continuou colado em mim durante boa parte da volta, tentando me ultrapassar. Porém, ele acabou errando e perdeu muita distância com relação a mim. Então a disputa com ele terminou por aqui. Lá na frente as disputas continuam intensas. Na abertura da sexta volta, o Jones, em terceiro lugar, ativa o seu push tanto para se defender do quarto colocado como para tentar uma ultrapassagem para cima do segundo. O segundo colocado escolhe um traçado mais interno da curva, então o Jones mergulha por fora. Dividem a curva lado a lado, mas ainda não conseguiu a posição. Após uma freada um pouco mais brusca de Alberes na primeira colocação, o segundo colocado se desestabiliza um pouco e o Jones consegue ficar de lado novamente. Porém, a energia não foi suficiente para completar a ultrapassagem, então o Jones continua na terceira posição. 2 voltas depois, na volta 8, o segundo colocado ativa o push para cima do Alberes, ameaçando então a primeira posição. O Alberes escolheu o traçado interno da curva, então dessa vez o segundo colocado teve que mergulhar por fora. Porém dessa vez a energia acumulada era maior e possibilitou com que ele fechasse a porta, impossibilitando que eles ficassem lado a lado na curva. Assim então, Alberes perde a primeira posição. Uma volta depois, na volta 9, eu cheguei em 3 carros que estavam disputando posição logo à minha frente. A chance de, em disputa, alguém acabar rodando ou saindo da pista era muito grande, então eu já fiquei atento. E não deu outra, em uma tentativa falha de ultrapassagem, um dos carros mergulhou e perdeu a frenagem e acabou saindo da pista. Então eu, que estava na 10ª posição, ultrapassando esse carro, fico em 9º. Ainda na mesma volta, um dos carros desse pelotão à minha frente acaba rodando. Eu ultrapasso e fico então na 8ª posição. Na volta 11, eu abro a reta principal com o push ativado para cima do único carro que sobrou daqueles 3 que estavam anteriormente disputando. O push e o vácuo fazem efeito, eu consigo colocar de lado e mergulhar por dentro na curva, freando no momento exato e fechando a porta por dentro para garantir a ultrapassagem. Na volta 13, Jones e Alberes decidem alternar posições para tentar chegar no primeiro colocado, já que o Jones estava com um ritmo um pouco melhor. Na volta 16, o 6º colocado acaba errando na curva 0. Eu abro na reta principal com o push ativado e o ultrapasso sem maiores problemas.
Conseguindo então a sexta posição, eu recupero a minha posição de largada, mesmo após tantos incidentes. O Jones, que havia ultrapassado o Alberiz na volta 13 para tentar chegar no primeiro colocado, na volta 17 acaba errando e cai para a quarta posição. Ainda na volta 17 já começam as paradas no pit. O primeiro a parar é o primeiro colocado, que apenas reabastece um pouco de combustível, mas perde várias posições. Logo na volta 21, o segundo colocado entra no pit. Então Alberiz fica com a primeira posição e Jones com a segunda. Na volta 24, é a vez de Alberiz entrar no pit. Perde posição para o Jones, ficando então na segunda posição. Porém, o terceiro colocado, anteriormente líder do pelotão, fica logo atrás. 2 voltas depois, na volta 26, é minha vez de parar no pit. Mas mesmo colocando somente um pouco de combustível, fazendo uma troca rápida, eu perco a sexta posição, já que o sétimo colocado ainda não havia parado. Novamente, mais 2 voltas depois, na volta 28, Jones entra no pit. Fazendo uma troca rápida, consegue voltar à frente de Alberiz, mantendo então a primeira posição. Dessa vez, somente uma volta depois, na volta 29, o sexto colocado para no pit. E eu retorno então à sexta posição. No final da volta 35 é dada a bandeirada para os pilotos e os resultados da Van Holland foram sensacionais. Com Jones terminando em primeiro lugar e Alberiz em segundo, fecha a dobradinha com os 2 pilotos da Van Holland. E eu, não tão atrás assim, termino com o 6º lugar, com modéstia à parte e uma bela corrida de recuperação, com constância e errando pouco para conseguir recuperar tantas posições. Pessoal, esse foi um episódio piloto dos melhores momentos de uma das nossas corridas pela equipe. Para melhorar o conteúdo, precisamos da ajuda de vocês, então deixem seus comentários aqui no vídeo com críticas e sugestões para que o próximo vídeo seja ainda melhor. Se gostaram, compartilhem com seus amigos.